Bíblia em 1 Samuel 16, 11. Aleluia. 16, 11. Glória a Deus. Que fala assim. Todos encontraram? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e mande-o chamar, porquanto não nos assentarmos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe. Ele era ruivo e formoso, de semelhança e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque esse mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus, eu creio. Aleluia. Falar um pouquinho, eu creio que todos conhecem, né? É uma palavra bem conhecida, uma passagem conhecida de Davi, né? Mas que você venha entregar ao Senhor o seu coração nessa noite e que venha ter um entendimento e que venha germinar em tua vida. Glória a Deus. Davi era o menor da casa, né? Davi, eu vejo Davi assim, como fosse um menino desprezado. Eles eram em 8, né? Todos com Davi eram em 8 filhos. E de todos ele era o que era distante, o que cuidava das ovelhas, o que apacentava, o que ficava longe, né? Enquanto os outros estavam na guerra. E o que me chama a atenção, porque às vezes nós achamos que para a gente, nós sermos abençoados, nós temos que ser o maior. E não é. Davi, ele foi o menor da casa. Enquanto ele estava apacentando as ovelhas, enquanto às vezes a família dele desprezavam ele estava apacentando as ovelhas porque ele era de estatura pequena, né? Ele não tinha estatura para ser um guerreiro, né? Então ele era o menor, ele não tinha estatura. Então aquela época o guerreiro, o homem servia para a guerra. Já nascia quando era um filho varão, né? A mulher já queria dar um filho homem para o esposo, né? Era uma honra dar um filho homem naquela época, né? Só que Davi tinha algo que os irmãos dele não tinham, que era o temor do coração. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. É um que é segundo o coração de Deus na Bíblia, que fala é Davi. Então, enquanto seus irmãos estavam guerreando, ele estava lá guerreando para as ovelhas. Porque Davi matou um urso, Davi matou um leão. Ninguém imaginava, nem Samuel, quando o Senhor mandou Samuel ir à casa de Jessé. Até Samuel se enganou com seus olhos, porque ele olhou para o primeiro, é esse que guerreava. Mas o Senhor falou assim: não é esse. Não engane os teus olhos, pois eu não vejo por fora, eu vejo por dentro. Davi tinha um coração sincero. Ele tinha um coração sincero. E ele, em momento algum, ele se engrandeceu. Em momento algum, ele não se engrandeceu dentro do lar, ele não se engrandeceu nos irmãos dele. Quando Davi, ele é reconhecido mesmo, que foi na guerra do gigante, que veio o filisteu, veio o gigante ficou 40 dias afrontando o povo de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, ninguém, todos temiam por aquele gigante. E certa vez o pai de Davi, Jessé, manda
ele levar os mantimentos, os alimentos para os irmãos, pois os irmãos estavam em guerra. Já tinha 40 dias que eles estavam lá para enfrentar aquele gigante. E quando ele chegou lá, ele foi tentar saber. Ele viu aquilo lá. E ele foi perguntar. Alguns dos seus irmãos ainda desprezaram, falaram que ali não era lugar dele. E aí Saul ainda, querendo um guerreiro, falou: quem matar eu vou dar minha filha. Eu vou tirar todos os impostos. Só que ninguém tinha coragem. E Davi era o menor. Davi foi. Quando ele chegou em Saul, falou que Saul fez o quê? Deu as vestimentas de guerra. Toma as minhas vestimentas para vestir Samuel, ou para vestir Davi, perdão. Davi vestiu, só que ele viu que aquilo não era para ele. Era a primeira vez que ele tinha se vestido daquela forma. E ele falou: não, eu vou com o meu cajado e com a minha funda. Davi pegou 5 pedras. 5 pedras. E na palavra fala bem assim. Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu. É tanta anotação. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada. Ele disse ao gigante: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porque o povo de Israel buscava o Senhor, era um povo escolhido de Deus, e os filisteus afrontaram. E ele não foi para guerrear, ele colocou o Senhor na frente. O que eu venho dizer é isso: às vezes nós passamos por situações em nossa vida que nós não entendemos, nós queremos medir a força do nosso braço. Mas não. A partir do momento que você coloca o Senhor na frente para guerrear para você, confia no Senhor, você vai ver coisas extraordinárias. Deus! Você vai olhar e falar assim: meu Deus, por que eu não confiei no Senhor antes? Nós oramos pedindo: Senhor, dá as suas mãos, ao mesmo tempo a gente quer tomar. Faça como fala em Mateus: entra na porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, clame ao Senhor em secreto. Porque Davi matou o urso e o leão, foi em secreto. Foi em secreto. As nossas guerras, às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim: aquele ali está numa luta e ainda é crente. Aquele ali está passando uma prova e ainda está indo para a igreja. Olha lá, não tem nada dentro de casa. Mas o seu íntimo é você e Deus. Olha que você não te levar. Eles vão olhar e falar assim: mas como? Como uma pessoa vivia na luta e está sendo honrada? Porque você tem um Deus que ela ainda não conhece. E você ainda vai vencer e vai pegar ela. O amor do Senhor e vai pegar essa alma. Não pense que a luta que você está passando é maior que o seu Deus. Pois não é. De todos, tinham guerreiros, eram guerreiros de guerra, de tempos, de estar guerreando, viver, porque naquela época o povo guerreava, eles em casa era visita, eles viviam nas guerras, e ninguém teve coragem de enfrentar um gigante, e o menor da casa foi lá. Ele não pegou espada, ele não pegou uma armadura, ele simplesmente foi com um cajado de pastor e foi com uma funda. E ele pegou 5 pedras. E apenas com uma pedra ele derrubou um gigante. Às vezes nós temos 5 pedras, mas o Senhor só está pedindo uma para derrubar um gigante. Às vezes nós não entendemos o porquê. Mas nós não temos que entender o porquê. Nós não temos que indagar no Senhor o porquê de gigantes em nossa vida. Nós só temos que agradecer e falar: Senhor, se eu vou passar, o Senhor vai passar comigo. Eu vou derrubar esse gigante, mas é o Senhor comigo. É o Senhor comigo. E eu acho tão engraçado que a hora que ele acertou, porque ele afrontou
afrontou. O gigante afrontou e ele falou que ia guerrear contra o Senhor dos Exércitos. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus, ele estava confiante no Senhor ali. E ele acertou a pedra na testa. Geralmente a pedra na testa, algo na cabeça cai para trás. Mas não. Olha para você ver como que é o agir de Deus. Ele caiu aos pés de Davi. Ele caiu aos pés de Davi. O que eu quero que você entenda com isso é porque quando a gente está à frente de um gigante e quando nós colocamos o Senhor na frente, irmão, o Senhor abre assim os céus que às vezes nós não entendemos. O Senhor abre os céus de uma forma que nós não entendemos. Senhor, como? Às vezes nós achamos que a prova, o gigante é maior, mas não é. A gente quando clama o Senhor verdadeiramente. Davi tinha um coração íntegro. Davi no salmo, a maioria dos salmos que a gente lê fala de Davi, é a oração de Davi, é o louvor de Davi com Deus. Glória a Deus. O salmo 51 é Davi se arrependendo. Porque a preocupação de Davi era: Senhor, não afaste de mim a tua presença. Glória a Deus. Ele não tinha medo de perder, ele perdeu o filho e adorou. Ele não tinha medo de perder o reinado, ele não tinha medo de perder a riqueza. O medo de Davi era perder a presença do Senhor. Glória a Deus. Em todo o tempo, ele sempre adorou o Senhor. Ele teve os erros, é como nós. Nós erramos, nós pecamos. Mas que nós venhamos ter um coração quebrantado. Que nós venhamos entregar uma adoração, que nós venhamos se arrepender e deixar o orgulho de lado. Porque Davi se arrependia e falava: Senhor, eu pequei contra ti. E ele estava sempre rente ao Senhor. E ele poderia olhar e falar assim, olhar as críticas. Ele poderia olhar as críticas na vida dele. Ele poderia olhar e falar assim: meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? A hora que Samuel ungiu, que o Senhor mostrou a Samuel que ele ia ser o rei, ele poderia questionar: quem sou eu? Mas não, porque ele sabia a intimidade que ele tinha com Deus. Aleluia. Quando ele apacentava as ovelhas, ele sabia a intimidade. Quando ele foi enfrentar o gigante, que os seus irmãos o criticaram, falando que ali não era o lugar dele, ele sabia que lá ele tinha matado um leão quando ele apacentava as ovelhas. Só que era coisa que os irmãos não sabiam. Tem gigantes que nós derrubamos que ninguém precisa saber. Tem luta que a gente passa que ninguém precisa saber. Às vezes nós fazemos as coisas querendo agradar aos homens e não preocupamos em agradar a Deus. Então que nós venhamos começar a agradar ao Senhor e não aos homens. Que você venha fazer pelo Senhor, não pelo homem. E a gente começa de baixo. Davi não dormiu, não acordou, hoje eu sou rei. Não. Ele começou apacentando as ovelhas. Às vezes nós temos um chamado na nossa vida e nós achamos que é assim. Não é. Às vezes é começando limpando a igreja. Às vezes é começando a vir na igreja. Às vezes é ficando na porta recebendo um irmão. As palavras vêm de todo lado. Todos querem derrubar. Porque às vezes ninguém aceita. Às vezes ninguém aceita a nossa vitória. Mas que você venha focar em Cristo. Saul se alegrou. Saul se alegrou porque Davi matou o gigante. Ele colocou Davi para ficar ao lado dele. Ele falou ao Jessé, pai de Davi, que ele ia ficar. Porque ele já estava indo tocando a arma para Saul, porque Saul era atormentado. Porque Saul desobedeceu ao Senhor, né? Então o Senhor colocou um espírito para atormentar a vida de Saul. E ungiu Davi a rei. Então, Saul ele se sentia tranquilizado, ele ficava calmo quando Davi tocava a harpa. E isso ele ia, todas as vezes que Saul era atormentado, Davi era chamado e ele ia tocar a harpa para Saul. Mas quando
matou o gigante. Saul queria ir em guerra. Saul queria ir à frente. Só que Saul se irou. Por quê? Porque o povo começou a glorificar Davi. O povo começou a glorificar Davi. E foi daí onde começou a perseguição na vida de Davi. Porque Saul queria matar Davi. Saul fez de tudo para matar Davi. Porque ele não aceitou. Ele não aceitava que Davi era melhor que ele. Mas não era porque Davi era melhor. Sabe por quê? É porque Davi era o homem segundo o coração do Senhor. É porque Davi era o escolhido. É porque quando Saul estava desobedecendo a Deus, Davi estava apacentando as ovelhas e clamando ao Senhor. Então às vezes ninguém vê as nossas lágrimas. Ninguém sabe as nossas lágrimas, ninguém sabe as nossas dores. Mas quando o Senhor fala, é hoje que eu te levanto, todos olham, todos querem te derrubar. Que amigo, nossa, é só Jesus. Nós não temos amigos. Jesus foi traído pelo amigo. Judas chegou, beijou o Senhor e traiu ele. Jesus foi traído. Quem somos nós que não seremos? Imagine. Nossa amiga é só o Senhor. Nossa amiga é só o Senhor. Tem a luta, a prova. É com o Senhor. Você não tem que chegar no seu amigo e reclamar com seu amigo. Menina, eu estou numa luta. Eu estou numa prova, não. Vai para os pés do papai. Faça como está escrito em Mateus 6. Entra no teu quarto, ora, clama. Sim. Aleluia. Senhor, eu estou passando a luta, mas eu não estou te glorificando. Porque nós passamos por momentos que às vezes nós achamos que é o fim. Não é. O Senhor, Ele dá a prova para você até onde Ele sabe que você aguenta. Aleluia. Quando Ele vê que você está suportando, Ele aperta mais um pouquinho. Porque Ele está vendo que você aguenta. A mulher, quando estava com o filho morto, que passou pelo profeta, ele perguntou, vai tudo bem? E ela respondeu, vai tudo bem. E o filho dela estava morto em casa. Oh, Deus. Ela poderia chorar, oh, meu filho morreu. Não. Vai tudo bem. Então, às vezes, quando alguém chegar para ela assim, fala assim, não, estou passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. O Senhor está me honrando. Que você venha enxergar com os olhos da fé, do outro lado do mar já, a sua vitória. Porque eu falo assim, se a gente está passando uma luta que a gente acha que nunca vai acabar, imagina o tamanho da vitória. Imagina o tamanho da vitória. Só que em todos os momentos, Davi se prostrou ao Senhor. Davi se clamou, Davi rasgou suas vestes, todos os momentos. Davi, quando trouxe a arca da aliança, ele dançou no meio do povo. Ele não estava preocupado se ele era rei, se ele não era rei. Ele estava servindo e alegre, porque ele levou a arca da aliança. E aquilo era glória, era uma honra para o Senhor que ele fazia. Ele estava adorando ao Senhor, ele estava honrando a Deus. Ele não olhou as pessoas de olhar e criticar o rei lá, ao rei dançando. Não. A esposa dele criticou ele, por ele ser um rei, estar lá daquela forma. Mas ele não olhou isso. Ele estava servindo. Nós, quando nós servimos, nós temos que servir verdadeiramente. A gente não tem que olhar o lado A nem o lado B. A gente tem que focar no Senhor e servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu lá na minha casa, eu ligo cedo, eu ligo surreal nos ouvidos. E eu falo, vou converter meus vizinhos tudinho. Aleluia. Aí tem dia que ela põe umas músicas do mundo, aí no outro dia, acho que quando ela está na prova, ela põe uns hinos, eu falo, ó, Deus está transformando. Eu não nem aí se achar ruim, por que quando vai ter uma festa, põe um som alto? E nós somos obrigados a escutar, porque hoje em dia essas músicas, é umas músicas assim que só Jesus na casa. É uma vergonha, eu acho que tinha que ter a pessoa de ter vergonha de ouvir as músicas dessas e não vou para os outros ouvir. E por que eu não vou com o meuzinho? Não coloco. Tem uma hora que eu coloco lá na garagem, porque a minha garagem está eco. Aí vai lá todinho. Aí eu creio que eu vou converter esses vizinhos tudinho.
Então eu quero transbordar. Eu quero transbordar a presença do Senhor sobre a vida das pessoas. Aleluia. Eu não quero me importar se vão criticar. Às vezes um vai falar assim, olha quem tinha ali. Sou com muito orgulho. Aleluia. Sou. E eu não tenho vergonha de servir, eu sirvo. Eu adoro, eu busco. Gente, a melhor coisa é a gente ser cristão. Aleluia. É a melhor coisa. Porque hoje eu estou aqui no culto, eu chego em casa alegre. Eu vou dormir alegre. Eu acordo alegre. Eu estou o tempo todo adorando. Aleluia. O tempo todo você está ali, às vezes você está orando em pensamento, você coloca um hino, você anima, você já está dando glória a Deus, um aleluia. E a pessoa, quando ela está no mundo, ela acha que o que leva ela à felicidade é a bebida, é as drogas. É isso, é uma festa. Só que a hora que isso acaba, as amizades, que ela vai para casa, ela está um vazio. Ela não tem a felicidade que nós temos. Ela não tem. Às vezes você pensa assim, oh meu Deus, será que Deus me ama? Eu estou passando por tanta luta, por tanta prova. Quando você mais por luta passa, mais é o Senhor tratando em você. Mais é o Senhor te lapidando. Porque quando a gente pega uma joia, você vai lá numa loja de joias, você vê aquelas diamantes, o rubi, ele não era daquele jeito. Ele não era assim. Ele foi lapidado, ele passou por todo o processo. Por todo o processo ele passou. Davi passou por um processo. Davi, ele foi honrado. Só que ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Você acha que tudo isso não foi um processo desde dentro da casa dele? Desde o momento que ele era desprezado dentro da casa dele. Os momentos que Saul era perturbado e ele era chamado para tocar a harpa para Saul. E ele já sabendo que ele era ungido a rei, só que ainda ninguém sabia. Você acha que já não era um processo na vida dele? Era um processo na vida dele. Era ele entendendo, era ele conhecendo. Era um processo. E ele, em momento algum, ele desejou. Saul queria a morte dele, ele não queria. Ele teve várias oportunidades para tirar a vida de Saul. E ele não fez. Então, às vezes, nós não entendemos o processo. Aí acha que eu vivo na luta, eu vivo na prova. Mas pensa assim, Senhor, se eu estou aqui é porque o Senhor está me aperfeiçoando. Aleluia. Quanto maior a prova, mais importante eu sou. Porque se a prova é grande, o Senhor está me lapidando para me ficar um diamante, ó, perfeito. Aleluia. Um diamante perfeito. E às vezes você não entende, às vezes você está passando por uma situação que tem vidas ao seu lado olhando e falando, aquela ali é crente mesmo. Porque se fosse eu já tinha picado out. Às vezes até alguém está dentro da igreja, não precisa ser uma pessoa que é conhecedora. Porque tem gente na igreja, mas não aguenta a luta. Não aguenta. Então às vezes você está dentro da igreja, você está passando por uma luta, que às vezes o seu vizinho está olhando e falando assim, aquela ali é crente, eu não dava conta não. Ó Jó, já perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu os filhos. Teve ainda a esposa dele para falar, teve os amigos para acusar. Porque aquela época eles falavam assim, até hoje, né? Está passando luta porque está em pecado, mas não é. Nem toda luta é em pecado. Tem luta que nós passamos que é o Senhor que está chamando a nossa atenção. Aleluia. Para nós chegar mais perto dele. Glória a Para Deus. buscar mais dele. Para nos aperfeiçoar. Porque, irmão, busca nunca é demais. Conhecimento da Bíblia nunca é demais. Você pode ler 10 vezes, 10 versículos, por 10 dias. Cada dia você entender de uma forma diferente. Cada dia o Senhor te dá ele de uma forma diferente. Aleluia. Glória a Deus. Então não pense você que o que você passa, você está só. Não está. O Senhor está contigo em todos os momentos. Enquanto você está, às vezes, lá limpando uma casa, fazendo o seu serviço diário, fora de casa, o coração, às vezes, entristecido, ou às vezes em casa, com as lágrimas rolando no seu rosto, lembre-se que o Senhor está contigo. Glória a Deus.
aqui, eu não entendo, mas que o Senhor venha me capacitar. Que o Senhor venha me fazer te buscar, que o Senhor venha abrir os meus olhos espirituais. Porque eu sei que algo o Senhor quer de mim. E que o Senhor venha abrir os meus olhos espirituais para que eu venha entender o que o Senhor quer de mim. Que o Senhor venha fechar as brechas sobre a minha vida. Porque a gente não entende. Glória a Deus. E a gente acha que a luta é só com a gente. Não. Às vezes alguém passando uma luta pior que você, mas quando você olha para ela, o sorriso está de orelha a orelha. Ela está adorando, ela está glorificando, ela está clamando, porque cada um passa de uma forma. Mas se você, a partir de hoje, venha passar assim: Senhor, eu estou aqui, estou passando, mas eu estou te adorando. Eu estou te glorificando, eu estou te buscando. Que a adoração sempre venha estar em teus lábios. E que você sempre venha entregar um coração quebrantado para Deus. Aleluia, Jesus. Não deixe que as adversidades, que as afrontas venham te atingir. Assim como Davi não olhou as críticas e ele olhou à frente, faça como ele. Assim como ele derrubou um gigante, assim como ele matou um urso e um leão, faça como ele. Cada dia que nós levantamos é um gigante derrubado. E quando você levanta e fala: Senhor, aqui estou de pé, eu sou grato e hoje eu vou derrubar gigantes. Aleluia. Porque se você está aqui, foi gigante derrubado. Lembre-se disso. Que você venha ter um coração sempre na presença do Senhor, um coração quebrantado. Glória a Deus. Que você sempre venha estar ali rente com o Senhor. Assim como Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, que você também venha ser. Glória Que a você Deus. também venha ser. Glória a Deus. Eu peço os irmãos que se coloquem de pé. Aleluia. E eu vou pedir para o irmão louvar o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti. Sim, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Que você venha adorar ao Senhor essa noite. Sim, Que você venha entregar uma verdadeira adoração, um verdadeiro clamor. sim. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Como rei Davi, Aleluia. eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade e meu prazer em te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és comigo, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração.
Eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Eu quero que vocês adorem o Senhor com aplausos.